Então, pessoal, agora para finalizar e concluir, né, fazer o fechamento dessa temática sobre a questão da Bíblia e o feminicídio, que é equívoco total de querer dizer que o feminicídio ele existe por conta da Bíblia. Então, isso, né, a gente está aqui para desmistificar tudo isso, que na verdade que eu falei sobre a questão de onde que está o problema, né, qual é a raiz da problemática em si. Uma coisa eu tenho certeza, que não é por via dos ensinamentos de Jesus, que isso existe. Não é, é pela maldade humana, a maldade que carrega dentro de cada ser humano. Então, pra gente repensar sobre isso e pra gente não sair por aí falando besteira, né? Então, Jesus, ele foi prova viva de que ele amou as mulheres de uma forma incondicional, assim como ele amou tanto as adúlteras, quanto as mulheres, quanto os homicidas, quanto os improváveis para a sociedade. Ele amou todos, os impostores, os ladrões de impostos, que são os políticos, os religiosos. Então, assim, ele amou, o amor dele foi para todos e todas. Então, ele não teve separação de amor, eu vou amar esse, eu não vou amar aquele. Não, ele amou todos e todas, com todos os seus pecados. Obviamente que teve pecados que ele não se silenciou, porque a gente sabe que Jesus, ele tem a gente, né, as igrejas e tudo mais passam uma visão de que ele era um bonzinho. Na verdade, justiça não tem nada a ver com bondade. Então já vamos começar por aí, fazer essa separação e esse entendimento do que é ser bom e o que é ser justo. Jesus, ele foi em todo momento justo. E ele ensinou cada um de nós. Mesmo com as dores, mesmo com a humilhação, mesmo ele ter sido atormentado, perseguido, ele não deixou em nenhum momento de amar o outro. E Jesus, ele amou as mulheres. Eu vou enfatizar sempre isso. Jesus amou as mulheres. Ele amou cada uma de nós. Então, não faz sentido uma pessoa dizer que segue a Cristo se ele não ama as mulheres. Não faz sentido dizer que ama, que segue a Cristo, mas que não defende os opressores, que não levanta a bandeira. Então, eu geralmente gosto de... Eu sei que eu tenho um senso de justiça totalmente aguçado. E eu sei que eu não sou a justiceira e eu não sou a salvadora do mundo. Nós só temos um salvador do mundo, que foi e é Jesus Cristo. Então, eu tenho que aprender a levar a minha justiça para os pés dele. Porque ele vai fazer a justiça por mim, não sou eu. Não é eu duelando. Então, assim, Jesus, ele ensina a gente todos os dias a desconstruir o nosso eu e ter mais dele do que de nós mesmos. Então, a minha oração hoje é: Senhor, mais de ti e menos de mim. Mais de ti e menos de mim. Porque se eu deixar por mim mesmo, eu nem ia estar aqui. Não ia nem estar falando sobre esses assuntos que são pertinentes, principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas estão esfriando para a palavra. E estão tendo aí distorções muito gritantes em relação à Bíblia e à opressão das mulheres. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Então, isso eu quero deixar isso bem, bem claro. Então, Jesus, ele amou as mulheres. Jesus amou as mulheres. Ele defendeu, ele valorizou, ele deu voz. Então, para concluir, então, assim, fazendo um fechamento bem claro, não é destruindo a Bíblia que o feminicídio vai acabar. Ponto. Não é por aí. Muito pelo contrário. Tá? É aprendendo os ensinamentos de Jesus e vivendo ele na prática. Praticando. Porque não adianta também tu aprender e não praticar. Por que no serviço de graduação a gente tem as disciplinas teórica, a gente aprende a teoria e depois a gente vai para a prática, que são os estágios. Tem pessoas que dizem que a teoria não tem nada, não condiz com a prática. Isso não procede. Porque elas são indissociáveis. Uma teoria não nasce sem uma prática. Uma prática não nasce sem uma teoria. As duas, elas caminham juntas.
Então, o ensinamento de Jesus, por ouvir falar, por ler, para querer debater com teólogos sobre, de querer se sentir que, eu sei, eu sou um servo do Senhor, eu sou um pastor, eu sou um presbítero, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê, eu sou um sacerdote, eu sou um padre, eu sou... Gente, menos título. Menos título. E mais ação, mais prática. Porque a partir do momento que tu internaliza a palavra de Deus, não tem como tu viver sem praticar ela. Então, de fato, tu nunca se converteu para a palavra. Então, assim, Jesus Cristo, ele foi amor vivo, né? Ele viveu o amor, ele foi o amor e ele é amor. Então, ele jamais aceitou apedrejar uma pessoa que cometeu ato infracional. Então, imagina o que ele não tá vendo tudo isso das mulheres e ainda querendo culpabilizar o ensinamento dele. Gente, isso pra mim é um absurdo total. Absurdo total. Porque se tu parar e ler cada passo de Jesus Cristo, você vai entender que ele amou as mulheres. E eu não canso de falar isso. Porque Jesus ama as mulheres. Ele ama as pessoas. No momento da crucificação dele, olha que amor é esse. Olha que amor é esse. Que ele chegou, depois de ele chegou no limite da dor humana. Isso a ciência comprova. A gente tem pesquisas de médicos que eles estudaram o que Jesus passou. E eles falaram que Jesus chegou no limite da dor humana. Jesus foi o único ser humano que chegou no limite da dor humana. E lá, pregado na cruz, porque não bastou todo o sofrimento que ele passou. Não bastou. Tiveram que pregar ele na cruz. Ele foi pregado. E lá o que ele disse? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então olha só, gente, que amor é esse? Que mesmo sendo crucificado, mesmo sendo humilhado, sem ter cometido crime algum, tá? Ter sido comparado com Barrabás, porque Barrabás, Pilatos chegou e disse: eu delego isso pra vocês vão escolher. Falou isso pro povo. Vocês querem que eu solte quem? Barrabás ou Jesus? Barrabás, Barrabás, solte Barrabás. E Jesus, sereno, sentindo dores extremas, ele podia muito bem ter mandado. Ele poderia. Eu, Camila, já teria feito isso. Mas ele suportou. Por isso que comparam Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. Cordeiro vivo de Deus. Porque ele era limpo de pecado. Ele... Até me emociona tudo isso, porque cada gota de sangue que ele derramou de sofrimento foi por mim e foi por você. Por mim e por você. Então eu não consigo admitir falácias distorcidas do que é Jesus. De quem é Jesus. Jesus é amor. Jesus é gratidão. Jesus, ele é um ser incomparável. Porque diante da dor, ele pediu perdão. Ele clamou perdão. Para o Senhor, para o Pai, o Criador de todas as coisas, perdoar aquelas pessoas. Porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, como que hoje as pessoas que falam, tá, que a Bíblia precisa ser eliminada para que o feminicídio acabe, se Jesus amou as mulheres. Jesus respeitou as mulheres. Jesus sentou com as mulheres. Resgatou mulheres. Trouxe a vida onde havia a morte. Trouxe rejeição. Na verdade, ele tirou a rejeição, né? Onde havia rejeição, ele trouxe vida. Ele trouxe inclusão. Jesus pregou inclusão. Hoje a gente fala tanto de inclusão e acha que é algo novo, né? Jesus já falava sobre isso. Jesus falava da questão da luta de classes. Jesus falava sobre isso. Então Jesus
Claro que na época de Jesus não tinha essas questões de socialismo, de tal. Não existia. Mas olhando hoje e conhecendo um pouco mais de quem foi Jesus, de quem é Jesus, a gente consegue visualizar um grande socialista. Porque ele não, na verdade, enfim, Jesus, ele é muito maravilhoso, né? Então, assim, Jesus, ele não fazia distinção de pessoas. Ele não fazia distinção. Hoje a gente sabe que muitas pessoas, elas são valorizadas pelo que elas têm, pelo que elas possuem, pelo material. E a vida vai muito além disso. Hoje a gente vive numa era que precisa ter, né? Precisa ter o celular do ano, precisa usar roupa de marcas, precisa ter um baita de um carro, precisa ter 2 casas, 3 casas, precisa ter piscina, precisa postar o tempo todo aquilo que tá fazendo. Uma forma de preencher um vazio que nada preenche. E tudo é ilusão. E Eclesiastes diz isso. Provérbios diz isso. A Bíblia toda fala isso, que tudo aqui é ilusão. É como correr atrás do vento. Tudo é ilusão. E aí isso também é uma outra temática para um outro momento. Hoje mesmo eu queria tentar trazer um pouquinho da luz da Bíblia em relação às mulheres. O quanto Deus amou cada uma da sua criação. Com a mulher não seria diferente disso. Então vamos tentar aí continuar trazer a consciência para que a gente tente aí fazer uma virada de chave nessa sociedade tão machista, misógina que a gente vive e enfrenta todos os dias. É isso.